À medida que a poeira baixava pelo mundo após as guerras napoleônicas, a atenção se voltava, como já havia acontecido muitas vezes ao longo dos séculos após grandes conflitos centrados na Europa, para lidar com os corsários da barbárie. Essa série de pequenos reinos, que surgiram das tentativas de expansão otomana e islâmica ao longo da costa norte da África, sobreviveu por centenas de anos saqueando o litoral da Europa graças a uma combinação de fatores. Mas, principalmente, isso se devia à natureza labiríntica da política de poder europeia. Os corsários eram poderosos o suficiente para exigir uma força considerável para lidar com eles, e uma marinha que enviasse tal força acabaria se enfraquecendo em casa, ficando vulnerável a ataques de outras marinhas. Além disso, como os corsários também estavam bastante abertos a vender seus serviços para o maior lance, eles geralmente eram pelo menos ignorados ou, em alguns casos, protegidos direta ou indiretamente por várias potências europeias que os achavam bastante úteis para usar contra seus inimigos. Para completar, eles ainda tinham a capacidade de, se as coisas ficassem realmente ruins, simplesmente recuar para o interior e depois voltar e reconstruir assim que o atacante fosse embora. As expedições raramente traziam exércitos com as marinhas, e quando traziam, os corsários agiam pensando no longo prazo. E a combinação deles de pirataria e escravidão, embora variasse em intensidade, ainda estava bastante forte no início do século XIX. Também havia o fato de que os corsários eram compostos por vários estados independentes, então atacar um deles não necessariamente servia para desencorajar os outros. Na verdade, isso até abria novos mercados para eles, especialmente considerando que cada estado costumava ter seu próprio sistema de alianças e tributos. Em tempos mais recentes, na preparação e durante as guerras napoleônicas, os corsários atacaram bastante a nova frota mercante americana, que eles descobriram, para sua satisfação, não tinha a proteção de uma marinha séria, nem de aliados com uma marinha forte própria. Isso, por sua vez, levou o Congresso dos Estados Unidos a rapidamente mudar de ideia sobre aquela posição de que não precisavam de uma marinha, e depois aos Primeira e Segunda Guerras Bárbaras. O primeiro conflito foi mais longo e resultou em promessas de passagem segura para navios americanos sem pagamento de tributo. No entanto, durante a Guerra de 1812, com a Marinha dos Estados Unidos ocupada em outros assuntos, os corsários voltaram a atacar navios americanos. A Segunda Guerra da Barbária foi muito mais curta e basicamente consistiu em ameaçar e atirar neles o suficiente para restabelecer os termos que haviam sido definidos ao final da Primeira Guerra da Barbária. No entanto, embora enfraquecidos, os estados da Barbária não estavam totalmente fora de ação e, de fato, imediatamente começaram a tentar recuperar as perdas sofridas para os americanos, aumentando seus ataques a outros navios. Durante as guerras europeias recentes, os estados corsários capturaram muitas riquezas e escravos de navios e cidades europeias. Embora alguns tenham sido libertados em vários momentos como parte de acordos ou resgates envolvendo a transferência de grandes somas de dinheiro ou quando as alianças mudavam, ainda havia milhares de escravos mantidos nas diversas cidades corsárias. Alguns estavam lá há décadas. Durante a maior parte das guerras napoleônicas, os britânicos viam certa vantagem em deixar os corsários em paz. Em parte devido ao fato de que a Marinha Real estava, em determinado momento, lutando contra a maioria das marinhas combinadas da Europa ao mesmo tempo. E, portanto, tinha problemas um pouco maiores para resolver. E em parte porque, bem, os alvos mais próximos dos corsários costumavam ser os navios da Europa continental, que, como acabamos de dizer, a Marinha Real já estava combatendo de qualquer forma. Uma força extra, sem custo para eles, atacar e capturar navios mercantes franceses, espanhóis e de outros países era vantajoso. De fato, o governo britânico chegou a vender a fragata espanhola capturada El Gamo para os corsários argelinos, em vez de entregá-la ao capitão que realmente a capturou, Cochrane, no meio desse conflito. Devido à disposição dos corsários em fazer quase tudo, desde que fossem bem pagos. Eles também foram contratantes úteis para manter Gibraltar abastecida. Enquanto a Espanha era hostil à Grã-Bretanha, seus navios rápidos e marinheiros experientes conseguiam escapar habilmente dos navios de guerra espanhóis em patrulha. Isso não significa que a opinião sobre os corsários fosse totalmente positiva na Grã-Bretanha. A maioria dessas considerações era política, apenas algumas eram táticas ou estratégicas. A Marinha Real e seus homens geralmente tinham uma consideração muito menor pelos corsários do que aqueles em casa, e viam a falta de ação contra eles como, no máximo, um subproduto de terem inimigos maiores para enfrentar.
O crescente sentimento geral anti-escravagista, tanto na sociedade britânica como um todo, quanto, em especial, no âmbito legislativo, também tinha fortes defensores na Marinha Real. Apesar da aprovação ao Esquadrão da África Ocidental, a política racial e religiosa da época dificultava a iniciativa. Muitos começaram a perguntar: se tais esforços estavam sendo feitos para libertar africanos não cristãos da escravidão, por que nada estava sendo feito em relação aos escravos cristãos brancos mantidos pelos corsários, incluindo cidadãos britânicos? Para isso, o governo foi convencido a enviar alguns navios da Marinha Real sob comando do almirante Eduardo Peleu, recém-nomeado Lord Exmouth. E sim, é aquele Peleu, o mesmo que passou boa parte do conflito anterior aterrorizando os inimigos do rei a bordo da fragata Rasé HMS Indefatigable. Agora, a bordo do navio de linha HMS Boyne, ele compreensivelmente queria entrar, libertar todos os escravos, obrigar os corsários a acabar com a escravidão e a pirataria e sustentar tudo isso com uma ameaça de violência extrema. No entanto, certos políticos da época, os mesmos que tentavam limitar o Esquadrão da África Ocidental, junto com uma facção que queria paz a qualquer custo, pois haviam saído de uma guerra cara, ordenaram que ele negociasse apenas pela libertação dos cativos britânicos e daqueles que pudessem estar sob soberania britânica. E ele pôde pedir para que os corsários abandonassem a escravidão, mas foi informado de que não poderia exigir isso. Peleu ficou bastante irritado com isso, mas não estava totalmente sem alternativas. Ele tinha uma reputação temível, o que o protegeria, até certo ponto, de qualquer retaliação política. E como ele viveu meio século antes mesmo da existência do telégrafo, uma vez que estivesse no mar, ele podia, até certo ponto, fazer praticamente o que quisesse. Então, assim que sua frota entrou no Mediterrâneo, ele começou uma série de preparativos, dos quais apenas alguns os oficiais em Londres tinham conhecimento, e muitos deles só seriam descobertos muito tempo depois. Primeiro, ele visitou vários estados europeus vítimas de corsários, dizendo que negociaria a libertação dos súditos britânicos mantidos cativos. Se quisessem libertar seus súditos, ele incluiria esses cativos nas negociações com satisfação, desde que eles o autorizassem a fazer isso e, se necessário, pagassem os resgates necessários. Vários governantes, especialmente de algumas cidades-estado italianas que, sozinhas, tinham pouca chance de forçar a mão dos corsários, aderiram quase imediatamente, embora, curiosamente, os estados papais tenham dito obrigado, mas não obrigado. Ele também sabia disso. Dos três principais estados corsários, Trípoli, Tunis e Argélia, este último era de longe o mais poderoso e desafiador. Então, ele decidiu inicialmente abordar os outros dois primeiro, enquanto enviava o HMS Banterer para a Argélia. Ela não estava em missão diplomática, mas sim de reconhecimento para observar quão bem defendido era o local e como estavam dispostas as defesas. As instruções dele para o capitão Ward do Banterer foram lidas em parte da seguinte forma. O objetivo da sua missão é descobrir, com aparente indiferença, o estado de Argel quanto às suas defesas tanto por terra quanto por mar. Quantas tropas reais eles têm disponíveis? As defesas marítimas são prioridade. Se lhe for permitido entrar, tente passar pelo lado de fora do mole e sondar o lado oposto da corveta e assim por diante até ancorar. Seja preciso na distância da ponta do mole até a cidade, atravessando o porto, para verificar se Boyne pode se posicionar na entrada dele. Veja se pode ser flanqueada ou alvejada das muralhas, supondo que esteja ancorada com a proa para o mar e a popa para a cidade. Observe se alguma bateria de flanco de ambos os lados pode atingi-la, especialmente se a bateria do farol pode disparar nessa direção ao longo do mole. Observe se, das muralhas ou das casas, um navio assim posicionado estaria sob o alcance de mosquetaria. Acredito que as muralhas sejam altas. Anote o número de canhões montados na face marítima do mole e do farol e se são de calibre pesado. Anote as baterias marítimas ao norte da cidade e, se for possível se aproximar, descubra se o dia é popular ou não e o caráter de seu provável sucessor. Descubra se há alguma pessoa em particular que provavelmente seria ousada o suficiente para assumir a liderança popular em caso de qualquer clamor público. Descubra onde está o Palácio do Dia e marque pontos de referência para direcionar projéteis até ele, um depósito de pólvora ou o mercado. Procure descobrir quanta pólvora e munição eles podem ter e, claro, você irá descobrir detalhadamente a força naval de todos os tipos, como elas podem ser melhor alcançadas e se estão em algum estado de preparação.
Verifique se o navio atracado no mole está alto o bastante para atirar por cima dele em direção à cidade, ou se, ao colocá-lo em certo ponto, o portão do mole pode ser derrubado. Observe se uma fragata ou barcos armados não poderiam ser posicionados de forma vantajosa ao noroeste do farol e detalhe se alguma bateria poderia incomodá-los ali ou impedir o disparo contra o mole desse lado. Observe se há alguma barreira que impediria barcos incendiários de atacar as fragatas ou navios flutuantes. Navios. Observe o fundo, se é bom para a ancoragem e, tendo-se certificado desses pontos, retorne e junte-se a mim. Capitão Ward se superou, retornando com um mapa tão detalhado com mais de 100 anotações, detalhando as defesas e a disposição da cidade em mínimos detalhes, que Peleu depois recomendaria que Ward fosse oficialmente elogiado por suas ações, pois os planos de Argel mostraram-se imprecisos na disposição, força das fortificações e profundidade de partes do porto. Assim, Peleu mudou de ideia e, em vez disso, seguiu primeiro para Argel. Ao chegar, embora seu esquadrão não fosse especialmente grande, a combinação da reputação do próprio Peleu e da Marinha Real significava que os governantes de Argel prontamente concordaram em libertar todos os súditos britânicos e resgatar todos os escravos que tinham de Nápoles e Sardenha, que haviam aderido aos esforços de libertação de Peleu. Isso não fugia totalmente ao padrão da política dos corsários. Após o ataque da Marinha dos Estados Unidos no ano anterior, os corsários argelinos reagiram como de costume diante de ataques severos. E isso era libertar alguns de seus escravos para potências hostis. Era uma perda significativamente menor do que sofrer outro ataque, especialmente porque os termos de Peleu mostraram que o governo britânico estava relutante em prosseguir com o assunto. Com centenas de escravos libertos em seus navios, Peleu partiu para Tunis e depois Trípoli. Talvez um pouco ressentido por ter que fingir ser educado em Argel, ele se encontrou com os governantes dessas outras cidades e houve um erro de tradução realmente trágico. Em vez de expressar que o governo britânico ficaria muito satisfeito se a escravidão fosse abolida, o intérprete acabou transmitindo a mensagem de que o príncipe regente, que mais tarde se tornaria o rei Jorge IV, estava decidido a abolir a escravidão. Diante de uma aparente ameaça velada respaldada por poder de fogo, em poucas horas em cada local, tanto Tunis quanto Trípoli concordaram em cumprir essa exigência. Ao todo, Peleu libertou 1.792 escravos, mas então ele recebeu novas ordens de Londres. Notícias haviam chegado a Londres desde que ele havia partido. Dos termos do acordo entre Argel e os Estados Unidos, que incluíam coisas como o direito de vender prêmios no porto e de reparar corsários ali. E ele foi instruído a retornar a Argel e buscar os mesmos termos para os britânicos. Ele aproveitou a oportunidade para fazer uma exigência semelhante de acabar com a escravidão aos governantes de Argel. Havia menos risco para os escravos agora que aqueles com quem ele mais se preocupava já tinham sido libertados, e, claro, ele poderia apresentar sua exigência de forma mais ousada. Seria bom. Se vocês pararem de escravizar, isso também acabará aqui. Com as novas ordens recebidas, ele disse que foi informado sobre o que o governo queria. No entanto, Argélia resistiu à exigência. Peleu insinuou que poderia usar a força se fosse recusado, e os argelinos não pareciam se importar muito com essa ameaça. Peleu disse a eles que daria 2 horas para considerarem seus termos. Mas, a caminho do estaleiro para reembarcar em seu navio, ele foi cercado por uma multidão que apareceu magicamente e discutia abertamente matá-lo. Só para então ser libertado da multidão por um alto funcionário, que então lhe pediu 2 dias para debater suas exigências. Peleu, irritado com a tentativa de intimidação, respondeu que não, manteve o prazo de 2 horas e embarcou, ordenando ao esquadrão que se preparasse para a ação. No entanto, o vento estava contra ele, o que acabou sendo melhor, pois 2 outros capitães, incluindo o capitão Ward, desembarcaram em outro lugar, sem saber da situação, e foram capturados pela multidão. Foi preciso esforço para trazê-los de volta, e eles poderiam ter sido mortos se o esquadrão tivesse assumido as posições de tiro e atacado enquanto ainda estavam com os argelinos. No final, como tecnicamente ele não estava autorizado a atacar o local, Peleu acabou aceitando a devolução dos capitães e uma promessa de que o Dey de Argel enviaria um embaixador à Grã-Bretanha para negociar mais sobre a possível redução ou abolição da escravidão em sua cidade.
aceitando que isso era provavelmente o melhor possível nessas circunstâncias. Mesmo não confiando no Dey de Argel nem um pouco, Peleu levou o esquadrão de volta para casa, escrevendo uma carta para sua família que faz alusão a até onde ele foi além das ordens que realmente recebeu. Ela diz, em parte, "É com grande alegria que volto a me aproximar de você e do resto da minha família, depois de uma ausência mais longa do que eu tinha qualquer razão para esperar quando deixei a Inglaterra, e que, ao final, não cumpriu o que alegavam ser o motivo de nossa longa permanência no exterior após a assinatura da paz. Eu esperava ansiosamente ter sido incumbido de impor o fim do cruel sistema deles de manter cristãos capturados em guerra como escravos. Espero ter facilitado o caminho para o governo, tendo conseguido, pelos meus próprios esforços, a renúncia de 2 estados, ou seja, Trípoli e Tunis. E uma promessa de tratar desse ponto por parte da mais violenta Argel após discussões que nem sempre prometiam desfechos amigáveis. Mas peço que mantenha o máximo de silêncio sobre esse assunto, pois isso pode me colocar em uma situação embaraçosa, pois agi unicamente por minha própria responsabilidade e sem ordens. As causas e os argumentos que, em princípios gerais, podem ser defensáveis, mas ao serem aplicados ao nosso próprio país, podem não se sustentar, já que o antigo interesse mercantil é contra isso. Ele estava certo em ser discreto, pois suas forças ainda estavam a caminho de casa, tendo mal entrado no canal. Quando um deputado se levantou no parlamento com base em documentos que ele havia conseguido obter até aquele momento e denunciou as ações de Peleu, sua moção de censura foi suspensa. Só foi notado que Peleu ainda não chegara e por isso nem todos os documentos e relatos do ocorrido estavam disponíveis. Além disso, ao perceberem o que ocorria, outros deputados se uniram para elogiar Peleu, resultando na aprovação de outra moção expressando elogios e agradecimentos por suas ações. Mas isso mostrou o quanto o parlamento estava dividido sobre o assunto. Na verdade, no período entre esse debate e a chegada dos navios de Peleu ao canal e o seu atracamento, novas informações chegaram à Grã-Bretanha, revelando a verdadeira natureza dos corsários de Argel. Mas mesmo enquanto prometiam enviar um embaixador para a Grã-Bretanha, eles já estavam tomando medidas para reabastecer seus estoques de escravos enquanto Peleu ainda estava no porto de Argel. Os detalhes exatos dos relatos variam sobre qual foi exatamente a sequência dos acontecimentos. Mas parece que eles encontraram uma área onde havia uma grande reunião de pescadores italianos que estavam celebrando o dia da Ascensão, missa, e desembarcaram tropas mais acima na costa, que então marcharam para baixo e atacaram o grupo de pescadores, matando alguns e empurrando o resto em direção ao mar. Onde foi relatado que galés argelinas com bandeiras britânicas se aproximaram da costa, fazendo com que os pescadores remassem e nadassem até elas na esperança de segurança. Apenas para cerca de 350 deles se tornarem cativos e escravos substitutos, já que, é claro, as galés eram na verdade corsários argelinos. O fato de esses italianos em particular serem de uma das cidades-estado sob proteção britânica tornava tudo ainda mais revoltante. Mal Peleu chegou em casa, descobriu. A discussão política sobre Argel foi totalmente invertida e ele acabou recebendo um cheque em branco, literalmente. Suas ordens eram forçar Argel à submissão ou exigir vingança deles, o que ele preferisse praticamente de imediato e por todos os meios necessários. Devido a informações imprecisas anteriores sobre a força de Argel antes do reconhecimento de Banterer, anteriormente, pensava-se que uma frota de 25 navios de linha, basicamente uma frota quase igual à que Nelson usou em Trafalgar, seria necessária para forçar Argel à submissão em um ataque direto. Então, imagine a surpresa de todos quando Peleu, em vez de anunciar que levaria metade da marinha com ele, anunciou que só precisaria de 5 navios de linha e alguns outros navios auxiliares. Isso, é claro, baseado nas informações atualizadas que ele tinha sobre o que realmente defendia Argel. A próxima coisa com a qual ele teve que lidar foi uma verdadeira enxurrada de voluntários, pois, à medida que as notícias sobre sua viagem e a traição argelina se espalhavam, parecia que metade da Marinha Real ativa e uma boa parte dos que estavam na reserva queriam ir junto. Ele poderia facilmente ter 25 navios de linha totalmente tripulados com oficiais escolhidos e prontos para zarpar em poucos dias, se assim decidisse. Diante de tal influxo de oficiais competentes, muito além da capacidade da frota que ele havia planejado,
Peleu foi obrigado a entregar a maioria das nomeações ao almirantado por medo de ofender pessoalmente muitos de seus próprios amigos e familiares, incluindo seu irmão, Israel Peleu, que havia estado com o esquadrão na viagem anterior, mas que, no final das contas, não foi selecionado para esta. A frota logo se reuniu, formada por alguns dos navios mais novos e letais que a Marinha Real tinha a oferecer. Muitos deles tinham bem menos de 10 anos de uso. A nau capitânia era a Queen Charlotte, de primeira classe, com 104 canhões acompanhada por outros 4 navios de linha, o Impregnable, de segunda classe, com 98 canhões, e os de terceira classe, Albion, Minden e Superb, cada um com 74 canhões. 3 novas fragatas pesadas de quarta classe projetadas e construídas principalmente para a guerra de 1812, a Leander, Glasgow e Seven, junto com 2 fragatas regulares de quinta classe, a Granicus e a Hebrus. E 7 ou 8 brigs e bergantins sloops formavam o contingente principal junto com 4 navios-bomba, o Beelzebub, Fury, Infernal e Heckler, que completavam os navios envolvidos. Mas havia uma série de embarcações menores que também apareceriam. A viagem contou com o HMS Express, de 4 canhões, usado como mensageiro, além de uma flotilha grande de pequenas embarcações, somando cerca do dobro do tamanho da frota, composta pelos próprios botes dos navios. Botes receberiam armamentos extras para atuar como embarcações de ataque costeiro. Havia ainda outros iates, barcaças e canhoneiras. Alguns vieram da Inglaterra com a frota, outros seriam incorporados depois. Assim, vários homens que não puderam se juntar à frota principal conseguiram acompanhá-la mesmo assim. Muitas risadas animadas foram ouvidas de certos grupos, enquanto os marinheiros mais piromaníacos eram incentivados abertamente por Peleu a trazer qualquer tipo de artefato incendiário e explosivo que pudessem encontrar, incluindo uma quantidade preocupantemente grande de foguetes com greve, para os quais um alvo aproximadamente do tamanho de uma cidade era o ideal. Fuzileiros navais e engenheiros também foram trazidos, pois havia necessidade, pelo menos nos planos iniciais, de tropas de assalto e sapadores. Peleu também encontrou um contingente de contrabandistas que haviam sido capturados e sentenciados a servir na marinha e decidiu trazê-los também, raciocinando que a familiaridade deles com o manuseio de navios e barcos próximos à costa seria bastante útil. À medida que a frota seguia para o sul, Peleu insistiu em um rigoroso regime de treinamento de artilharia que incluía, segundo alguns relatos, um dispositivo estranho, que poderia ser considerado talvez uma forma muito básica de aparelho de cálculo de artilharia, já que era descrito como um mecanismo pelo qual os canhões podiam ser mirados e disparados com grande precisão. E no dia 9, tendo passado por um corsário tripolitano bastante surpreso que estava rondando o Estreito de Gibraltar e achou que sua sorte realmente tinha acabado, a frota ancorou em Gibraltar para reabastecer seus suprimentos. Lá encontraram um esquadrão de fragatas holandesas e uma corveta. Essas eram a Melampus, Amstel, Diana, Frederica, da Gerard e Endracht. Peço desculpas aos ouvintes holandeses, respectivamente, sob o comando-geral, mais uma vez peço desculpas, do almirante Jean-Pierre Theodorus Frederick von Capellen. Esse esquadrão, na verdade, tinha acabado de estar em Argel numa tentativa de emular o sucesso de Peleu no início do ano, exceto que tentavam garantir a libertação de prisioneiros holandeses, mas não tiveram sorte, pois algumas fragatas não impressionaram Argel. Então, quando eles perguntaram por que uma grande frota britânica armada até os dentes estava entrando no Mediterrâneo, sendo que, aparentemente, não havia uma guerra em andamento, disseram a eles que Peleu planejava explodir grande parte de Argel e talvez salgar a terra. Se ele conseguisse encontrar um navio mercante que estivesse transportando a carga apropriada, os holandeses imediatamente perguntaram: eles poderiam se juntar? Peleu os recebeu em seu comando e os encarregou de atacar o forte na extremidade sul da cidade, permitindo que ele concentrasse suas forças, que de outro modo usaria para essa tarefa em outro local. Após serem totalmente abastecidos e todos os navios receberem cópias atualizadas dos planos da cidade e as ordens de Peleu, a frota partiu novamente. E em meados de agosto, eles estavam quase no destino quando foram encontrados pelo escuna HMS Prometheus, que havia tentado resgatar o cônsul britânico e sua família.
Eles conseguiram tirar a esposa e a filha do cônsul, disfarçadas de aspirantes, mas o bebê da família e o grupo que estava escoltando. Isso foi descoberto quando o bebê, que havia sido astuciosamente escondido em uma grande cesta de legumes, acordou e começou a chorar. Como resultado, 3 aspirantes, o cirurgião do navio e 14 homens do Prometheus, junto com o cônsul, foram todos presos, o Dey de Argel já ciente de que os britânicos estavam chegando e tendo ativado todas as defesas possíveis. No entanto, ele enviou o bebê para a frota que se aproximava, o que Peleu registrou como o que considerou o único ato de humanidade do dia. A fragata 7 foi enviada à frente da frota para oferecer a Argel uma última chance de cumprir as exigências. Enquanto isso, atrás dela, a frota de Peleu começou a se espalhar pela entrada da baía. Às 14h07, hasteou um sinal indicando que Argel não apenas recusou os termos, como também se recusou a responder completamente. Peleu imediatamente hasteou o sinal interrogativo: "Estão prontos?" Todos os navios responderam afirmativamente, e assim todos começaram a se aproximar de suas posições designadas. Contra os navios de Peleu, os corsários tinham cerca de 300 canhões pesados em baterias e fortes, incluindo bombardeios otomanos monstruosos, disparando projéteis muito mais pesados que qualquer canhão naval. Além disso, havia cerca de uma dúzia de navios de guerra, uma mistura de fragatas e corvetas, 3 dezenas de canhoneiras todas lotadas de tropas e aproximadamente o mesmo número disso tudo novamente em várias embarcações menores. A aproximação começou silenciosa de ambos os lados, pois Peleu ordenou que seus navios tivessem só um convés de canhões guarnecido durante a aproximação. Isso permitiria que mais tripulantes permanecessem nas velas, melhorando o controle dos navios em águas confinadas. Assim que tomassem suas posições e lançassem âncoras e cabos para girar e mover seus navios, os homens iriam completamente para os canhões. Os argelinos, por outro lado, esperavam atrair a Rainha Carlota para perto e então abordá-la com um ataque em massa de canhoneiras. Eles também ficaram bastante surpresos com a velocidade da aproximação de Peleu enquanto ele continuava a navegar em direção ao porto. Mesmo enquanto as negociações estavam aparentemente em andamento, muitos dos canhões foram vistos sendo carregados freneticamente e suprimentos sendo levados até eles. Mesmo quando a Rainha Carlota se aproximou do cais, que era a peça central das defesas de Argel. Peleu, é claro, havia colocado a si mesmo e sua nau capitânia bem no centro da ação. Muitas tropas, antecipando uma tentativa de desembarque, haviam sido reunidas no cais, e Peleu, posicionado a poucas dezenas de metros de distância, chegou a acenar para eles, tentando fazê-los recuar, enquanto eles subiam nos parapeitos para observar o enorme navio de 3 convéses que se erguia acima deles e das baterias de canhões. Embora a nau capitânia já estivesse pronta, outros navios ainda buscavam posição. Peleu manteve os canhões em silêncio até que as equipes de artilharia estivessem prontas, então ordenou 3 vivas. No entanto, assim que o último viva se apagou, a bateria mais a leste abriu fogo disperso contra o Superbe. Eles só dispararam 3 tiros antes que Peleu mandasse sua capitânia revidar. O navio de 3 convéses disparou uma salva colossal, com balas duplas e triplas, a queima-roupa, contra as fortificações do Mole. Sobreviventes relataram depois que pelo menos 500 soldados e artilheiros foram mortos apenas por essa salva, e os homens recarregaram com rapidez, com a nau capitânia disparando nada menos que 3 salvas completas nos primeiros 3 minutos do combate, devastando o Mole. As baterias inimigas abriram fogo contra britânicos e holandeses, e a frota respondeu. A maioria dos navios ainda estava um pouco fora de posição, e alguns foram pegos em fogo cruzado. Isso resultou no deslocamento de alguns dos navios menores, as fragatas. Hebrides e Granicus decidiram então continuar avançando até encontrarem posições vazias perto da Queen Charlotte, no centro da ação. Logo, além do fogo direto dos canhões, os arcos de foguetes e projéteis começaram a subir sobre a cidade a partir de vários lançadores e navios-bomba. E logo, tanto as fortificações quanto a cidade como um todo foram submetidas a um dilúvio de fogo e explosões vindos de cima, junto com o ferro quente mais direto. Sem querer, um navio mercante dinamarquês e sua tripulação ganharam um camarote na primeira fila para tudo isso. O capitão passou a maior parte do dia anterior tentando convencer o dia a se render, já que o oficial dinamarquês teve o azar de estar presente nos 2 ataques britânicos anteriores a Copenhague, então ele sabia exatamente o que estava por vir.
Agora ele podia apenas sentar e assistir tudo acontecer novamente, seguro em seu navio, provavelmente murmurando algo como "Eu avisei" ou "Lá vamos nós de novo", mas em dinamarquês. Surpreendidos, os canhoneiros argelinos avançaram, aproveitando a fumaça dos canhões como cobertura. Isso ocultou boa parte da aproximação deles do Queen Charlotte, mas, infelizmente para eles, também ocultou deles a visão da presença próxima do Leander. Ao emergirem, viram que a grande fragata estava em posição de flanco perfeita, resultando rapidamente no afundamento de 33 das 37 canhoneiras em uma série de rajadas devastadoras, com as 4 restantes fugindo de volta para dentro da fumaça. E assim, a batalha prosseguiu. Rainha Charlotte rapidamente ficou sem alvos no final do mole, que havia sido reduzido a uma bagunça de poeira, alvenaria quebrada e corpos espalhados, e então girou em suas linhas para mirar em outras posições. Em outros lugares, a batalha estava mais equilibrada. Após cerca de 1 hora, por volta das 16h, Leandro recebeu ordens para enviar um barco até a fragata corsária mais próxima e incendiá-la. Isso foi feito tão bem que o grupo teve que recuar rapidamente ao barco devido ao rápido avanço das chamas. Esperava-se que o navio em chamas destruísse os principais navios de guerra inimigos, mas a fragata queimou os cabos de amarração rápido demais e ficou à deriva. Isso levou os vários lançadores e canhoneiras britânicos na área a abrirem fogo contra a próxima fragata na fila, usando projéteis incendiários do tipo carcaça. Às 6 da tarde, a fragata já queimava bastante, apesar dos esforços da tripulação para apagar o fogo. Desta vez, o fogo se espalhou e destruiu quase toda a frota corsária, exceto uma brigue e uma escuna que estavam mais ao fundo do porto. E, na verdade, as chamas ficaram tão intensas que rapidamente saltaram para os armazéns ao lado dos cais da cidade e, de lá, se espalharam para o principal arsenal da cidade, com resultados previsivelmente espetaculares. Por volta do pôr do sol, a Impregnable relatou que estava sob fogo cruzado há várias horas e precisava de ajuda. Como o vento cessou, o Glasgow não conseguiu alcançá-la. Pellew então enviou um barco e permitiu que a Impregnable se afastasse para reparos. No entanto, o almirante Milne e o capitão Brace recusaram-se a se retirar enquanto nenhum outro navio o fazia, então Pellew elaborou outro plano. Ele se lembrou de que haviam trazido uma velha escuna de Gibraltar carregada com 143 barris de pólvora. Ela seria usada para destruir a frota corsária, mas como esses navios já estavam em chamas, a escuna foi enviada para a Impregnable, que a direcionou para uma bateria de canhões irritante ao norte do farol da cidade. A tripulação navegou prontamente. Lá, acenderam os estopins e se retiraram. Por volta das 9 da noite, uma grande explosão lançou a escuna e a bateria de canhões pelos ares, embora fosse uma bateria diferente da indicada pela Impregnable. Com a chegada da noite, o fogo de ambos os lados começou a diminuir, em parte porque estava ficando cada vez mais difícil enxergar qualquer coisa, devido à combinação de escuridão e fumaça dos canhões, e em parte porque a frota já havia gasto grande parte de sua munição. O gasto total em toda a frota chegou a 118 toneladas de pólvora, 50.000 balas sólidas que juntas somavam mais de 500 toneladas, quase 1.000 projéteis das embarcações bombardeiras e quem saberia quantos foguetes das embarcações menores. Uma enorme tempestade completa com relâmpagos começou logo após o anoitecer total, com os relâmpagos iluminando a baía em flashes de luz actínica. O cônsul americano em terra, que acabara de descrever todo o acontecimento, observou como os clarões iluminavam os navios que ainda estavam na baía, mesmo enquanto a frota de corsários em chamas e as instalações portuárias forneciam um cenário dramaticamente apropriado. Achando que sua missão estava cumprida por hora e aproveitando a tempestade de relâmpagos como saída dramática, Pellew ordenou à frota que se retirasse para águas mais profundas pelo resto da noite. A contagem de baixas foi compilada. Em toda a frota, houve 128 mortos e 690 feridos nos navios britânicos, com mais 13 mortos e 52 feridos nos navios holandeses. O Impregnable foi de longe o mais atingido, com 50 mortos e 160 feridos, grande parte devido a uma explosão de algum tipo que ocorreu durante a ação. O segundo maior número de baixas foi no Leander, que teve 17 mortos e 118 feridos, seguido pelo Queen Charlotte, com apenas 8 mortos, mas 131 feridos. O Leander, por ser fragata, sofreu mais que qualquer grande navio de linha.
Em um certo momento da batalha, seu cordame foi tão danificado por uma bateria inimiga que ela enviou um barco com uma corda até o Sete e, puxando essa corda, conseguiu se posicionar para abrir fogo contra essa bateria incômoda e silenciá-la. Os números exatos de baixas entre os defensores argelinos eram desconhecidos, mas estimava-se que estavam entre 5 e 6 mil. Peleu parecia ter levado uma vida bastante afortunada. Uma bala de canhão arrancou as abas de seu casaco enquanto ele caminhava pelo convés. Uma bala de mosquete não o atingiu porque seus óculos no bolso foram destruídos. Seu telescópio foi arrancado de sua mão por um tiro, o que resultou em muitos xingamentos de marinheiros britânicos e vários fragmentos espalhados. E um tiro perdido de mosquete o atingiu de raspão no rosto e na perna. Mas, fora alguns cortes superficiais, ele não estava realmente ferido. Peleu então sentou-se em sua cabine e redigiu uma carta. Para Sua Alteza, o Dey de Argel. Senhor, pelos seus atos atrozes em Bona contra cristãos indefesos e pelo seu desrespeito às exigências que fiz ontem, em nome do príncipe regente da Inglaterra, a frota sob meu comando lhe deu um castigo exemplar com a destruição total de sua marinha, armazéns e arsenal, juntamente com metade de suas baterias. Como a Inglaterra não deseja a destruição de cidades, não quero que suas crueldades pessoais recaiam sobre os habitantes inofensivos do país e, portanto, ofereço-lhe os mesmos termos de paz que lhe apresentei ontem em nome do meu soberano. Sem aceitar estes termos, você não terá paz com a Inglaterra. Se você aceitar esta oferta como deveria, disparará 3 tiros de canhão, e considerarei a ausência desse sinal como uma recusa, e retomarei minhas operações quando me for conveniente. Ofereço-lhe os termos acima, desde que nem o cônsul britânico, nem os oficiais e homens capturados dos barcos de um navio de guerra britânico tenham sofrido tratamento cruel, ou qualquer um dos escravos cristãos sob seu poder, e repito minha exigência de que o cônsul, os oficiais e os homens sejam enviados até mim, conforme os antigos tratados. Assinado, Exmouth, Rainha Charlotte, Baía de Argel, 25 de agosto de 1816. Agora, algumas fontes secundárias dizem que essa ameaça era um blefe, pois os navios haviam gasto toda a sua munição, mas isso está incorreto. Um exame mais detalhado dos documentos de Peleu mostra que, na verdade, embora todos os navios tivessem gasto muita munição, todas as embarcações ainda tinham uma quantidade razoável em reserva para retomar a ação, se necessário. O treinamento de artilharia durante a viagem garantiu que os disparos britânicos fossem deliberados e precisos. De fato, após a inspeção de Argel depois do confronto, apenas alguns poucos canhões inimigos ainda podiam ser encontrados montados e em suas posições originais. O que esses documentos realmente revelam, e talvez seja daí que venha a confusão, é que alguns navios haviam gasto praticamente toda a sua pólvora. Mas também revela que essas embarcações eram reabastecidas pela manhã com pólvora transferida de algumas brigue que permaneciam mais afastadas no mar. Diante da impossibilidade real de continuar resistindo, o Dey respondeu que aceitaria os termos e assinou o seguinte documento. A declaração de Sua Alteza Sereníssima, Omar Pacha, Dey, e governador da belicosa cidade e reino de Argel, feita e concluída com o direito. Almirante Eduardo Barão Exmouth, cavaleiro e Gran Cruz da Ordem Militar do Banho, almirante do Esquadrão Azul de Sua Majestade Britânica, frota e comandante em chefe dos navios de Sua Majestade no Mediterrâneo. Respire fundo. Considerando o interesse de Sua Alteza Real, Príncipe Regente da Inglaterra, pelo fim da escravidão cristã, Sua Alteza, o Dey de Argel, em sinal de seu desejo insincero de manter invioláveis suas relações amistosas com a Grã-Bretanha e de manifestar sua disposição amigável e auto-respeito para com os poderes da Europa. Afirma que, em futura guerra com potências europeias, nenhum prisioneiro será escravizado, mas tratado com humanidade como prisioneiro de guerra. Serão trocados conforme a prática europeia em casos assim e, ao fim das hostilidades, devolvidos aos seus países sem resgate. A prática de condenar prisioneiros de guerra cristãos à escravidão está, por este ato, formalmente e permanentemente renunciada, feita em duplicata na cidade de Argel, perante Deus Todo-Poderoso. No dia 28 de agosto do ano de Jesus Cristo de 1816, e no 6º dia da lua do mês de Shawwal do ano 1231 da Hégira, isso resultou na rendição dos escravos restantes mantidos em Argel, elevando o total libertado pelas 2 expedições sob o comando de Peleu naquele ano para pouco mais de 3 mil no total,
Esses esforços trouxeram alívio para quem viajava pelo Mediterrâneo e morava em suas margens. Em grande parte porque os argelinos já não tinham navios, os governantes de Argel passaram a focar na reconstrução da cidade e a buscar fontes de escravos que não fossem as nações europeias. Em 1824, Argel realmente se sentiu forte o suficiente para tentar a sorte novamente, embora tenha rapidamente capitulado quando outra frota da Marinha Real apareceu e ameaçou bombardeá-los novamente. No entanto, embora as expedições dos Estados Unidos e os ataques de Pellew tenham enfraquecido os corsários, e com a paz na Europa, patrulhas navais ficaram mais comuns na Barbária, tornando a retomada dos ataques muito mais difícil. No final, a única solução permanente acabou sendo a invasão e ocupação, com os franceses tomando Argel em 1830 e transformando-a em uma colônia. Trípoli e Tunis ficaram consideravelmente mais tranquilas, mas ambas acabariam sendo ocupadas mais adiante durante as disputas coloniais gerais. Obrigado por assistir. Se tiver comentários ou sugestões de navios para analisarmos, conte nos comentários abaixo. Comente no post fixado para dúvidas sobre o dique seco.